Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã de quinta-feira, manhã de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Eucaristia é a força divina na nossa fraqueza humana, para nos dar o sustento necessário para atravessarmos este vale da vida, com suas dificuldades, desafios e alegrias, sem vacilar, pois nós somos crentes, somos marcados pela fé, temos Jesus como Senhor, os sacramentos como as grandes motivações, emoções de Cristo em nós, para nos fortalecer nos diversos momentos da nossa vida. Aliás, os sacramentos são fundamentais para nos manter de pé na profissão da nossa fé. Meditando sobre os vícios, os 7 pecados capitais, hoje medito com você a preguiça e a tibieza. Este vício pode ser considerado em 2 modos. Em geral, é a inclinação a procurar o repouso e o conforto do corpo. Chama-se preguiça. Em particular, é o tédio pelas coisas espirituais, pela oração e por tudo que nos aproxima de Deus. Chama-se tibieza. Veja que a preguiça corporal que nos leva sempre àquela boa vida, a querer sempre a água fria, a sombra fresca, é essa moleza do corpo, essa preguiça corporal. E a tibieza é a preguiça espiritual, quando você não quer as coisas de Deus. Como o mundo está cheio disso em nossos tempos. Até mesmo dentro da igreja, até mesmo nós, sacerdotes religiosos, precisamos cuidar para que a tibieza não nos alcance. No Antigo Testamento, vemos como o povo hebreu sentiu saudades da escravidão do Egito e reclamou contra Moisés e contra Deus por terem fugido. E isso apesar de todas as demonstrações de amor que Deus dava constantemente a eles. A travessia do Mar Vermelho, o maná, as perdizes, a água tirada da rocha, as curas milagrosas pela serpente de bronze, etc. Essa atitude do povo hebreu mostra bem o que é a tibieza e como nos prejudicamos quando nos afastamos do caminho da oração e do amor de Deus. Como a tibieza opõe-se à caridade, ela provoca um pecado mortal, pelo qual ofendemos a Deus, agimos contra o primeiro mandamento e recusamos os meios que Deus pôs à nossa disposição para alcançarmos a salvação. A tibieza leva a alma aos seguintes pecados: desprezo pela salvação dada por Deus. Pusilanimidade é a atitude medrosa, fraca, envergonhada diante das coisas de Deus e da igreja, tanto no nosso coração quanto nas manifestações exteriores da nossa fé. Fraqueza no cumprimento dos mandamentos, rancor e raiva contra os que nos chamam a atenção para que voltemos a rezar. Veja dentro da sua casa, quando você chama os meninos que fizeram a primeira comunhão, fizeram o crisma e não quer mais rezar. Eles ficam com raiva, entorpece o rosto. É impressionante como a pessoa tíbia tem ódio de quem a chama ao caminho de Deus. Ódio das coisas espirituais que impedem a alma de se soltar no pecado. Atenção voltada para as coisas ilícitas, interesse por elas, desejo de as praticar.
É o pecado. É aquela corrida em favor do pecado. Esse vício é dos mais difíceis de se extirpar. O peso da alma é grande e a leva a cometer muitos pecados. É preciso fugir dele com todas as forças, pois cada dia ele cresce e se cria novas raízes na alma. Nunca deixar de rezar um pouco, mesmo que isso custe muito para a alma. Procurar com muita frequência o confessionário e pedir ao Padre ajuda para sair da escuridão. Confiar em Nossa Senhora e pedir a ela que devolva as forças da alma. Esse vício se opõe à virtude da diligência. O demônio que, segundo a tradição, move esse vício no coração das pessoas é o demônio chamado Belfegor, ou o Senhor do Fogo. É uma divindade moabita venerada no Monte Fegor. No cristianismo é considerado o demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento. É um dos 7 príncipes que governam o inferno, sendo a personificação do primeiro pecado, a preguiça. E o bicho que nós podemos usar com comportamentos parecidos com esses do ser humano é a preguiça, o jabuti ou a tartaruga. Que Deus nos livre deste triste pecado, a preguiça e a tibieza. O Evangelho desta quinta-feira, Lucas 6, 27 a 38. Evangelho bonito, versículo 36 e 37. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Eu creio que nós precisamos ter, diante dos preguiçosos e tíbios, essa atitude de misericórdia e de não julgamento. A nossa sociedade, ela está profundamente marcada pela tibieza, a preguiça da alma. A preguiça do corpo é uma coisa, a tibieza é a preguiça da alma. E esse mal nós precisamos combatê-lo a partir de nós. Porque a preguiça de fazer as coisas de Deus, de rezar, ela é enorme, porque esta cultura relativista, esta cultura sem Deus, materialista, que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses anos, ela é horrível. Ela está na cultura, está dentro da universidade, dentro das nossas escolas, ela está na música, no modo que as pessoas vivem hoje no consumismo. Essa mentalidade, ela está nos ares. Ela vai entrando já no coração das crianças. Enquanto você tem crianças que possuem uma abertura muito grande às coisas de Deus, gostam de rezar, gostam de ir para a igreja, você tem um número sem par de crianças que não gostam de rezar, que não quer saber das coisas de Deus, quer ficar o tempo todo nos joguinhos eletrônicos, quer ficar o tempo todo na internet, mas não ora mais, não tem mais vida espiritual. Nós precisamos ensinar a vida espiritual às nossas crianças, porque elas serão os adultos de amanhã. A gente precisa investir alto na espiritualidade das nossas crianças. Os pais já devem conceber primeiro no coração seus filhos e já viver toda uma gestação em espiritualidade, em oração, e depois dar aos filhos aquela formação firme, aquela formação coerente, para que os filhos não caiam na preguiça do corpo e na tibieza da alma. É uma luta diuturna. Todos nós precisamos empregar. Primeiro curar a nós, para depois ajudar os outros também a serem curados. Fica para nós essa meditação nessa quinta-feira, para a gente visitar o Santíssimo e pedir a Deus a misericórdia da cura desse mal que graza sobre o coração de tantas pessoas. Deus livra você, prezado ouvinte, desse mal. Que o Senhor te tire da preguiça corporal
e da tibieza espiritual. Vamos orar. Deus de amor e de poder, Pai das misericórdias eternas, que sempre cuida de nós e nos acode nos momentos mais difíceis. Pai Santo, olha por todos nós, toca o coração do ouvinte que sente o peso da preguiça ou a maldade da tibieza espiritual. Livra-nos, Senhor, desse vício medonho e nos dê a graça da alegria, da coragem, da resiliência, da vida espiritual contigo, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, fomenta em nós, Senhor, esta força que vem do alto, para que nós possamos superar a nós mesmos, nossas fragilidades e poder te servir melhor, te amar e te adorar sempre. Cura, Senhor, os que sofrem, os que estão doentes, os que estão entubados, os que estão nas UTIs por causa dessa peste. Misericórdia, Senhor. Vem em nosso auxílio, abençoa os que cuidam dos doentes, pessoal da saúde, as famílias. E livra-nos, Senhor, de todo tormento interior e também de todo tormento corporal. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde ricamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.